Meus caros amigos, meus caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um, hoje, agora e sempre. Estou muito alegre, muito honrado pelo convite de estar a primeira vez aqui nessa Feira de Livros Espíritas de Olinda. A gente sabe o quanto é bom ler a doutrina, o quanto é bom ler o Evangelho, porque acessa uma coisa que a ciência material não consegue acessar, que é a alma da gente. Tá? Então, a ciência vem progredindo, vivemos um mundo hoje fantástico, de muitas descobertas, mas, como diz Emmanuel, a verdadeira saúde é a harmonia da alma. Então, parabéns aos organizadores dessa feira, que continuem brilhando vossa luz e fazendo brilhar a luz de cada um que lê um livro desse. Eu já fiz as minhas compras, a minha bolsinha já está mais pesada ali, que até minha esposa fala: você não aguenta entrar na livraria, você tem que sair com 10 mil livros, tem tablet, tem computador, entendeu? Mas eu gosto de folhear, riscar, tudo riscado. Até preciso de outro livro espírita também, que esse aqui já está. Mas vamos discutir, vamos conversar, vamos aprender um pouco, né, sobre ciência, religião, o despertar da consciência crística em cada um. Quando a gente toca nesse tema ciência e religião, vem logo uma ideia, né, que é uma briga entre os dois. Hoje de manhã eu estava pensando, veio uma frase para mim no estudo, e a gente sabe que essas intuições vêm, né? A ciência e a religião nunca brigaram. A única coisa que brigou foram os homens. Um do lado da ciência, quando aquele seu egocentrismo de doutores, de sabedores, vão fazendo o seu papel muito bem, descobrindo as leis naturais, mas são cegos às leis de Deus. E também do outro lado religioso, ao longo dos anos que se passaram, séculos e séculos, aqueles da fé não raciocinada, da fé dogmática, que eu não aceito nada que seja contra o que eu acredito, os homens entraram em degradação, né, em combate. Mas a ciência e a religião nunca foram opostas. E vamos avaliar como. Vou ter esse desafio de uma hora talvez trazer até o meu aprendizado também, porque toda vida que a gente está aqui, recebe um tema, a gente estuda e aprende muito, né? E a gente vai ver, quando eu fui ver em Gênesis, lá no livro, né, de Kardec, poxa, tem uma parte que fala sobre a ciência. E lá atrás, desde os primórdios, antes mesmo de Cristo, o maior livro científico que existiam eram as obras religiosas, porque não existia a ciência em si para mostrar. Então o povo acreditava naquilo que era do seu bom proveito. Os índios acreditavam sobre o Deus da natureza, entendeu? Cada religião tinha a sua, e aquilo determinava os costumes da época e tal. Só que a humanidade foi crescendo, foi evoluindo, e como diz lá em Gênesis, né? Poxa, o maior livro da ciência era então a Bíblia, era a Torá, era tudo, mas depois começou a se descobrir e aparecer pela evolução do homem, pela inteligência, começaram a vir algumas coisas, como astronomia. Galileu Galilei inventou o telescópio, descobriu-se que não existia apenas nosso planeta, começaram a ver outros planetas também. A astronomia mostrou que o nosso planeta não é único. Há muitas moradas na casa do meu pai. Começou a vir uma outra, a física, a mostrar as leis interagindo uma com a outra, as leis da física, lei da gravitação, da inércia, do movimento. Estuda tudo aquilo. Depois veio a química, a interação entre as moléculas das substâncias, o átomo, a tabela periódica da quarta série, cada um, né, tem a quinta que vem decorando. Então todas essas ciências começaram a se mostrar na época dos egípcios, a matemática. E parece que nesse instante começou a botar um óculos
em cada um e dizer, olha, existe aqui uma razão. A ciência começa, o mais legal é isso, que a ciência tem um papel fundamental de descobrir as leis naturais. Vão descobrindo e vão revelando, é isso que faz os cientistas. Eu trabalho na área médica, e estou no meio da parte científica, também na UFTAL, muito em congressos que tem discutindo, e cada vez que alguém, até quando a gente está numa discussão médica, vê, descobriu-se isso, é coisa que já existia, mas foi a descoberta do homem, nada mais é do que a descoberta de uma lei, de algo que Deus já criou. Então, começou a ter todos esses estudos, certo? E aí é interessante que, às vezes o homem não via as coisas e dizia que é coisa do capeta. Isso aconteceu muito na Idade Média. Uma pessoa, às vezes, doente, entendeu? Com púrpuras, com hemorragias, isso aí, ou então secreção, é coisa que está afastado da igreja. Mas depois, quando se descobriu-se a bactéria, que é invisível aos olhos, viu que, na verdade, as doenças, muitas delas eram causadas pelas bactérias que tem. E assim o homem foi descobrindo as coisas. Até que veio um grande boom. O grande boom foi no século XIX. Que aí a humanidade começou a ter a maturidade. Grandes almas encarnaram para poder desvendar os mistérios das ciências. Vamos encarnar então. Agora está chegando a maturidade. Vem Giordano Bruno, Galileu, Copérnico, para poder mostrar todas essas leis naturais. E é interessante que nesse período, enquanto a sociedade saía da queda da Bastilha, da Revolução Francesa, contra a igreja, começava a adentrar no racionalismo positivo, tudo é explicado pela razão, penso, logo existo, né? Estava se afastando, tira toda a parte de Deus, vem nesse período, na metade do século XIX, não é por acaso, e nesse mês estamos comemorando, né, mês de abril importante, sobre o lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril, mas nesse íntere explode no mundo várias manifestações. Era mesa girando, era cadeira rodopiando, começa nos Estados Unidos com as irmãos fortes batendo, parecia que é algo para chamar a atenção. E eu, estudando a Gênesis, comecei a ver que primeiro, Leon Denis fala que primeiro era preciso que viessem manifestações muito grotescas, brutas, era cadeira, era tudo, para poder chamar a atenção ali, para depois virem comunicações mais afinadas, com o lápis, comunicações de batidas. Começou-se a ter um diálogo, olha, tem coisa do outro lado, viu? Tem coisa. Então não se afundem apenas no materialismo positivo, científico, não se esqueçam de Deus. O recado é esse. E aí vem a grande terceira revelação. E nós não devemos olhar para trás e esquecer do trabalho de grandes cientistas. Grandes cientistas. Por exemplo, William Crookes. Mas faz tempo, Lúcio, vamos pegar esse cientista de lá para cá. William Crookes com o espírito de Kate King, né? Avaliando. William Crookes tem um busto na Academia Royal lá em Londres, de ciência. Foi o cara que descobriu o quarto estado da matéria. Tem o líquido, o sólido, o gasoso e o estado radiante da matéria. Isso foi tão importante, porque permitiu-se assim, através da descoberta de William Crookes, saber que a matéria pode se desmaterializar e transformar-se em energia. Está lá. E à medida que a matéria se desmaterializa, ganha mais energia e mais capacidade de penetração. Espíritos passam por portas ou não? Às vezes ele até não sabe. Eu que estou na chuva, eu tenho que ficar aqui. Mas ele passa. Peixotinho, lá, poxa, tinham várias reuniões de materializações.
Eu tive a oportunidade de estar no Centro André Luiz, no Rio de Janeiro, e ter visto que foi um dos centros que Peixotinho fundou, uma mão de cera quente, daquela moldada, materialização do Espírito. É impossível tirar sem quebrar a cera. Então William Crookes trouxe essa notável informação. Olha, existe o quarto estado radiante. E ele vai se aprofundando, estuda o Spirit Gate King, vê. Não é preciso ver apenas o Espírito. Deixa eu avaliar os batimentos cardíacos com estetoscópio, respiração. Depois vem outros, como Lombroso, que ele fala, duvido, tem que fazer. Vocês devem estar com história. Eu quero que faça essas experiências na minha casa, porque na minha casa eu sei que não tem mudreta. Tá bom, vamos na sua casa. Levou a médium para lá. Então vamos, médium, começar. Lombroso, cientista também notável. Por favor, você poderia transportar esse copo d'água até aqui? Aí, através da comunicação, a médium fala, mas olha, então você pede tão pouco, pois olha, eu vou te dar muito mais do que uma água. Tufa, aparece a mãe dele na frente dele, quase que ele desencarna junto com a mãe dele na hora. Entendeu? E a mãe chegou para ele e falava, Lombroso, meu filho, que era o termo que só ele sabia que a mãe falava. Depois desse tempo, veio evoluindo. Poxa, descoberta do quarto estado radiante da matéria. Na década de 60 veio o Harold Saxon Bull, que vem falar dos L-fields, os campos de vida. Mas antes disso, no final do século XIX, um outro Hippolyte, não Denisard Rivalli, mas o Hippolyte Baraduc, veio também mostrar o estado radiante que é possível. Ele dizia até os termos, o biômetro de Baraduc, que ele media os pensamentos, a irradiação. Ele dizia, está lá, né, nas pesquisas, eu tenho a foto do amor, do ódio, eu tenho a foto das ondas do respeito, eu tenho a foto do perdão, e dizer que variava as ondas. E aí veio depois, na década de 60, como eu falei, o Saxon Bull mostrando os L-fields. E agora? Agora, recentemente, a doutora Dana Zohar, que vem mostrar sobre o QS. Já ouviram falar? Ou não? Sabe o que é o QI? Muito famoso na década de 80, descoberto. QI, o quociente de inteligência, né? Que mede capas inteligente e tal. Depois veio muito famoso no 90 o QE, nas empresas em contratando, quociente emocional, e o QS, quociente espiritual, doutora Dana Zohar, na Universidade de Oxford, fala que aquela capacidade do ser elevar-se a Deus, sustentar suas provas, suas dificuldades. Ainda nesse século agora, no século passado, me perdoe, Dr. Jim Hammer vem mostrar o gene de Deus. O gene de Deus. Ele é respeitado no mundo todo. É o VMAT2. Pesquisa. VMAT2. Esse gene não fala do tipo de religião, mas sim da religiosidade de cada um. De fazer você a cada dia elevar o seu pensamento a Deus. Não importa as religiões. Tem um gene para isso. Essa vontade, um gênio que faz você elevar não só o seu pensamento, mas o seu coração a Deus. Aí alguns me perguntam, eu preciso da ciência para provar, para ver. Está aqui. Graças a Deus nós estamos encarnados. Não é porque a ciência está bem melhor do que em outros tempos. E aqui eu vou trazer o pai do DNA, Dr. Francis Collins, famoso até hoje, notável, uma missionária, o decodificador ali do DNA na década de 90, se dizia ateu, se dizia agnóstico, mas eu lendo o livro dele, olha a humildade, como não devemos prejulgar as pessoas. Ele dizia, olha, como um bom cientista que é, certa vez ele foi atender uma paciente no hospital, o pai do DNA lá, né? E
a paciente falou, não, graças a Deus, eu estou bem. E ele ficou com aquilo na cabeça. E ele que negava Deus há muito tempo, ele diz, eu não tenho direito de negar a Deus por negar apenas, eu tenho que pesquisar e me aprofundar. E ele se aprofunda, e hoje ele é, sim, um cara que eleva o seu pensamento ao Pai. Tanto é que lançou um livro dizendo, realmente, eu me rendo. Existe uma lei superior que nos rege tudo. Todo esse ano passando, esse início agora, serve para quê? Para nós agora. Agora eu vou trazer para a gente. Porque enquanto eu estudava, vendo tudo isso, poxa, todas essas explosões, cientistas notáveis, é muito fácil a pessoa chegar e dizer, eu não acredito. Mas só o esforço desses aí que teve. Tudo bem, se você não acredita é porque não quer. É uma coisa muito fácil dizer não. Mas não é por você não querer acreditar que as leis universais vão mudar. E se é que você precisa de prova material que você estava pedindo, está aqui. Às vezes as pessoas vêm e perguntam, não da área espírita, mas fora, às vezes a gente lança um livro, vai no jornal dar uma entrevista, os médicos, o meu da medicina é muito, entendeu? Aí vem, você prove, Lúcio, a reencarnação. Eu não. Mas você quer que eu comece pelo lado científico, filosófico ou religioso? Porque tem os três. Tem os três que falam. Na religião, no Evangelho tem lá, Nicodemos, o papo dele. Na ciência, tem vários trabalhos que mostram sobre a reencarnação. Dr. Ian Stevenson, que já desencarnou, Deus o ampare, né? E na filosofia, a gente já sabe que não tem como conceber um Deus injusto se nasce do meu lado um irmão com a deficiência maior, sem considerar vidas passadas. Mas todo esse ano passando, ainda assim, agora eu vou trazer o lado da minha bola, da medicina, da área de saúde. Eu fui treinado numa faculdade que ainda é, como muitos aqui devem ser, área de saúde e tudo, foca apenas ainda no corpo e se esquece da alma. Todos esses cientistas vieram mostrar algo a mais. Como eu estou considerando esse algo a mais em minha vida? Será que apenas duvidando? Ou será que eu estou exercendo a cada dia esse conhecimento que me chega? Porque eu não preciso só da ciência, não. Tem Jesus mostrando que nós somos espíritos. No papo com Nicodemos, logo depois quando ele fala que é preciso reencarnar, eles vejam depois o que tem escrito. Realmente, ele diz, o espírito nasce, não sabe de onde vem. É isso que acontece com todo homem que é nascido do Espírito. Está no Evangelho lá isso. Está lá. E eu comecei a ver, então, onde é que ocorre a ligação, Lúcio? Já que no início da palestra, você disse que não há brigas. De fato, não. Quem brigam são os homens. São os orgulhos. Tanto do lado religioso, quanto do lado científico. Mas qual é o elo que une a ciência e a religião? Onde é que as duas se juntam? Me veio isso essa semana. Existe uma coisinha chamada leis naturais. Leis de Deus. É aí onde as religiões e a ciência se juntam. Porque de um lado, vamos botar assim, imagine um quadro aqui agora. Bote aqui leis divinas, ou leis universais, ou leis de Deus. Aí aqui você vai imaginar a ciência, e aqui você vai imaginar a religião, tá? Nesse logaritmo, a ciência para a lei de Deus, o que é que ela faz? Ela apenas vai descobrindo as leis divinas. E a religião vai revelando, mostrando que já sabe, admitindo que isso vem do Pai. As duas convergem para as leis de Deus. E queira você fazer bico ou não, bater o pé, você está dentro das leis divinas. Não tem como fugir. 2, não tem como mudar, porque nosso Pai é perfeito.
Não tem uma nova que vai surgir porque são únicas. E a mensagem que Jesus fala do Evangelho qual é? Minha mensagem se finda? É uma mensagem eterna. 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 Então, aqui eu comecei a ver que nós somos craques na área corporal. Em dizer, mas está precisando a gente cada vez mais adentrar na área nossa do Espírito. Hoje, qualquer dor física é abolida. Eu digo isso como médico. Veja o pior dor que você tem, um trauma, dor de rins, dor de, eu sei que dói, mas um trauma, capotagem e tal, o que é que o médico faz? Coloca num coma induzido. A medicina hoje conseguiu chegar no estágio que consegue abolir a dor física. O cara todo aquebrantado, mas está em coma, ali não está sentindo dor. E aí eu queria adentrar agora. Existem dores da alma que essa nem bisturi alcança. Aí vai depender, sabe de quê, meus senhores e senhoras? De cada um de nós. Do que é que nós estamos fazendo com a compreensão que nos chega a todo instante. Do que nós estamos fazendo com o nosso coração. Porque é muito belo estar encarnado. A chance de estar encarnado é única. Há uma fila enorme de pessoas querendo reencarnar. E quando a gente chega aqui, tem a ciência, tem o Evangelho, tem a doutrina, porque ninguém está aqui à toa, pelo menos os que estão aqui agora estão estudando a doutrina também. É preciso fazer agir, mover-se. E aí eu comecei a ver, poxa, é preciso dar um passo a mais além da parte material. E para começar esse dar um passo a mais, é preciso a gente entender o que a gente é. Pega lá no Livro dos Espíritos, questão 23. O que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Essa é a resposta que tem lá. Só aí nós já temos uma coisa em comum com Deus. O que é Deus? Questão número 1. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Parece que a gente recebeu um gênio dele, né? Esse gênio é a inteligência. Ele não diz que os espíritos são coisas boas ou ruins. Porque tem gente que fala, falou espírito, o cabelo fica em pé, sai correndo. Se é coisa do capeta, sai para lá. Ele não fala isso. O espírito é o princípio inteligente. Agora, o que você vai fazer com a sua inteligência ou não é outra coisa. O interessante da doutrina é que nos coloca a responsabilidade. O que eu vou fazer com o que eu recebo é outra história. E o interessante é que ele poderia ter parado aí, né? Princípio inteligente, ponto. O que é que ele continua? Do uni. Conhece de Janane Mendonça? A palestrante, amiga minha. Eu brinco muito com ela, que ela fala do uni. Eu vou completando, mas enfim, deixa. Mas isso significa o que, gente? Que você está ligado no universo. No universo. Qual é a grande doença do século hoje? Por isso que eu estou tocando nisso. Depressão, vazios existenciais. Você está influenciando no universo. Com a dor, que seja qual for que sente. Você só sente isso, não é com você, pode ser alguém conhecido, porque está faltando acessar justamente esse outro lado imaterial. Porque a ciência já mostrou, nós falamos no início da palestra, todo o craque da parte material. Tudo está perfeito na parte material. Mas a sua parte imaterial, o exercício da alma, é preciso aprofundarmos agora. E ele vem falar que é um princípio inteligente. E o que o Evangelho vem falar para nós usarmos na nossa inteligência? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Utilize da melhor forma a sua inteligência. Só tem como utilizar produzindo. Produzindo algo ao próximo, alguma coisa para você mesmo. Nós somos muito light, adoramos receber, mas é preciso eu construir o meu conhecimento, construir o meu pensamento.
Eu acho lindo, como eu falei, poxa, a feira de livros, construam o seu pensamento, as suas instruções, porque a fé raciocinada ninguém lhe rouba, ninguém lhe tira. O conhecimento que você faz hoje, você vai levar para as suas vidas. Não é assim os tesouros que as traças não roem, que o ferrugem não consome, que o ladrão não rouba, conhecimento se rouba? Você vai levar. Sentimento se rouba? Olha o que Jesus diz sobre os tesouros que as traças não roem. Por isso, ainda mais a importância de eu cuidar dessa coisinha minha chamada coração, do meu sentimento que eu tenho, de agradecer cada dia a vida. Não é ter isenção de problemas, que todos nós temos. Todo dia tem pessoas tendo diagnóstico de câncer. Amanhã pode ser eu. Já tive no meu pai, que já partiu. Todo dia tem pessoas lutando por filhos contra as drogas. Amanhã pode ser eu. Ou então pode ser alguém. E eu ainda fico às vezes me queixando. Todo dia ninguém sabe. Tem pessoas que se acidentam e não conseguem mais levantar de uma cadeira simples. Ou perdem a visão. Todo dia eu vejo isso. A parte da vista. E dão de couro nesse médico que está falando aqui. Pela forma dela de viver. Doutor, por que você está mal? Falei, agora, poxa, uma dorzinha de cabeça e o cara sem as duas vistas sorrindo. Meu pai já dizia uma frase que eu tremi quando eu escutei a primeira vez na faculdade, Campina Grande, não vou dizer o ano, mas era quando ainda tinha orelhão que a pessoa botava a ficha, né? Não vai ter não, né? E ele disse assim uma frase: meu filho, a felicidade não se ganha, se perde. Eu fiquei, poxa, a gente é feliz e não sabe. Feliz e não sabe. Mas é preciso ter essa união. Vimos agora que a ciência não briga com a religião. Teoria da evolução de Darwin, ela não exclui o criacionismo de Deus. Tudo veio do Pai, mas a evolução veio ao longo dos anos. No livro da Gênesis fala dos 7 dias da criação, que na verdade cada dia são milhões de anos. E é tão interessante, vejam em Gênesis como foi feito o nosso mundo, o esmero daquele governador do planeta, para você estar aqui agora, para nós estarmos aqui, o governador Jesus. Milhões preparando a casa, parece a mãe com o pai preparando a casa para o filho vir, né? Eu estou todo xodó porque meu filho nasceu há 8 meses, então estou curtindo, né? Desde antes, prepara, compra aqui a roupinha, prepara o berço e tal, que ele vai vir, que cada um de nós vai vir. E veio o tempo do ser humano estar na terra. Mas é preciso ter o despertar cristão. Ter esse despertar, que o tema é esse, né? Senão a gente está falando só de ciência e religião. A gente já viu que não se degladiam. E é tão bom isso, porque a gente constrói mais fortemente a nossa fé, que ela torna raciocinada, como Kardec fala, tá? Mas não basta apenas isso. Como se dá o despertar cristão? E aí eu já digo logo, não sou eu que vou dizer de cada um como dá. Não tem uma fórmula. Eu estaria mentindo aqui se eu dissesse aqui, a fórmula é essa, X, para despertar, porque isso é de cada um. Eu não sei o processo seu que está passando, é diferente do meu, o seu tempo. Ah, porque eu já conheço a realidade do Espírito, da doutrina, eu sou melhor que outros. Não, essa não é questão, não. Existem católicos melhores que espíritas. Existem evangélicos melhores que espíritas. Existem espíritas melhores que evangélicos. No geral, católicos. Existem ateus melhores que cristãos. Ateus. Que fazem muito mais do que aqueles apenas que ficam com as palavras. Então o despertar é muito mais profundo. Vamos tirar essa fantasia
Deus não está cobrando que você vá para o centro espírita para ficar vendo palestra apenas e dizer que teve lá e bateu o cartão lá. Nem para a igreja. Ele quer muito mais de você. Quer muito mais. Quer puxar de você seus talentos. Ele já disse isso há 2000 anos. Olha, aquele que recebeu 5 talentos, multiplica em 10. Aquele que recebeu 2, faz 4. E é tão belo isso que aquele que tinha 2, ele não exige que faça 10. Só multiplique, faça mover. Mas o que aconteceu com aquele que teve 1 talento? Eu vou ficar na minha lazy day, né? Não vou multiplicar. Teve choros e ranger de dentes, como vem. O despertar é íntimo, é de cada um. E então, poxa, alguns vêm pela dor, outros pelo amor, outros pelo vazio. Ninguém pode obrigar o outro a ter o despertar. Mas é função nossa, já que estamos aqui nos dizendo que somos cristãos, é preciso nós estudarmos o nosso coração e o Cristo. E eu trouxe alguns exemplos, já que não tem uma fórmula X, vamos adentrar para a alma agora, para a gente conhecer um pouco mais. Trouxe alguns exemplos de despertares do Evangelho. Porque não tem uma fórmula XY, depende de cada um. Mas como foi o despertar de Saulo de Tarso? Ele, doutor da lei, defendia ali o judaísmo, porque ele estudava. Saulo, por que me persegues, né? Primeiro perseguidor cristão da época. Onde é que tem um cristão? Vamos lá pegar, vamos eliminar. Mas foi de forma traumática que Saulo teve o despertar dele. E aí nós vamos falar outros tipos já na palestra. Mas vamos adentrar na forma traumática, porque pode ser você que está passando isso também. E o que Paulo ou Saulo tem a nos ensinar? Lúcio, aconteceu uma coisa tão ruim comigo, trauma. A dor me bateu. Mas agora, graças a essa dor, eu estou estudando Jesus muitas vezes. Não que o Pai seja de castigo, aquele que dá pena, não. Não, nós temos que defender nosso Pai. Nosso Pai é amor. Nosso Pai, Ele não condena, mas Ele educa, como um bom pai que é. Um bom pai é aquele que educa. Existem aqueles que às vezes relutam para progredir. E aqui nesse livro tem uma frase que eu tremo todo dia quando eu leio. Da parte de progresso. Quando Kardec pergunta, e aquele que quer evitar o esforço da progressão? É mais ou menos assim a pergunta. O que acontece com esse? Aquele que quer ficar parado. Virá um abalo físico ou moral que o fará progredir. Não tem como encontrar onda. Eu falo, meu Deus do céu, deixa eu não preciso chegar a esse abalo físico moral não, pelo amor de Deus, deixa eu me ajustar de novo, porque eu tenho minhas mazelas também, a espiritualidade sabe. Não, orem por quem está aqui, viu? Talvez é o que mais deve, entendeu? O primeiro ouvido é o meu, eu sou muito sincero nisso. A gente está bem, está mal e tudo vai, mas que eu mantenha-me sempre no caminho de Kardec e de Jesus, sempre mais. A gente precisa muito um do outro, sempre, tá certo, pessoal? Mas a forma traumática pode ser a que você está passando, que Saulo passou. E o que Saulo tem a nos ensinar? Lá ia ele pegar quem? Ananias. Para mim o meu ídolo, Ananias. Sabe por quê? Porque ele era um orador, estava divulgando o Cristo, mas depois que Paulo ficou cego 3 dias, foi ele que curou. Então para mim é o primeiro oftalmologista da era cristã medieval. Então eu vou achar ainda um dia, se alguém souber, um busto de Ananias. Foi ele que tratou de Paulo. Mas quando Paulo vai no caminho de Damasco, ele vai firme ali, eu vou pegar. E de repente vem o Cristo. Ali o Cristo se mostra como ele é. É uma força muito grande, muito intensa. E ele não vem na luta, porque ele mesmo ensinou
ama os teus inimigos, faça o bem àquele que vos odeia. Aquele que estava perseguindo os cristãos, sem dúvida nenhuma, o Cristo já veio envolvendo ele ali. Até que no instante, quando aparece a luz na estrada de Damasco, o primeiro movimento, o cavalo empina, ele tomba do cavalo. Parece nós, na forma traumática, nos nossos orgulhos muitas vezes, nas nossas teimosias de querer progredir, ou de querer relutar com a nossa própria consciência e nosso coração, a gente tomba do cavalo. Foi o primeiro movimento de aprendizado. É aquela fase de humildação. Cuidado, uma das maiores chagas, orgulho e egoísmo, está aqui. Mas às vezes essa parte traumática que você está passando, ou que alguém está passando, foi preciso cair um pouco desse cavalo, para poder depois ficar sentado. Saulo cai de uma forma e levanta-se de outra. Ele não fica parado. E é tão interessante a frase que ele joga depois que ele tomba. A luz foi tanta que cegou Saulo por 3 dias. Mas a frase que ele levanta e olha, talvez ali do lado, não sei, ele joga: que quereis que eu faça? Não foi pelo tombar do cavalo, foi pelo amor de Jesus luminoso que chega, que cada dia chega a cada um de nós, seja por uma palavra de um amigo, seja pelo um abraçar, seja por uma mensagem de um livro, seja pela prece que você faz. Jesus chega a te abraçar. E esse movimento da levantar de Paulo, ele joga a frase: que quereis que eu faça, mestre? É a frase que devemos lançar no momento de dor nossa. Não se revoltar. Eu sei que é difícil, que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Mas o caminho da revolta não vai levar a nada, nem a paz interior. Nada. Ah, mas ele disse que os que têm dores serão consolados. Serão é futuro, de acordo com o que você fizer agora. Ele não disse: bem-aventurados os aflitos que já foram consolados, bem-aventurados os aflitos que estão sendo consolados. Não. Bem-aventurados os aflitos que serão. Porque se eu me revoltar, eu não vou. Quantos estão em mediúnicas aí, espíritos, irmãos nossos, revoltados porque não se resignaram e não entenderam o recado? Mas é tão pesada essa prova. Deus não dá a carga tão pesada que a gente não possa carregar. Agora silencie um pouco. Escute seu coração e exerça a sua fé. É uma força enorme a fé que cada um tem. Porém a fé é um quesito pessoal e intransferível. Está aí, que isso aí é de cada um. Deus nos dá todas as oportunidades. Família, emprego, provas e tal e tudo. Mas a fé é construção pessoal. E é de uma força enorme. Quantas passagens tem falando da fé como uma semente de uma mostarda que se multiplica? Todas as curas que ele fazia, qual era a frase que ele dizia? Foi tua fé que te curou. Então esse movimento do trauma é um despertar. Às vezes acontece o despertar cristão através de um trauma, como aconteceu com Saulo. Mas cego, caiu do cavalo, não só material, mas do doutor da lei, porque ele vai para Palmira 3 anos depois de estudar o Evangelho, para voltar totalmente humilde, ao ponto de ser escarneado, violentado, apedrejado, mas seguindo e divulgando a humildade. Ele cai do cavalo aí, mas ele não desiste e fala: que quereis que eu faça? É essa frase que ficou de ensinamento para nós. Se você passa por um momento de dor que está despertando para a doutrina, não desista dessa frase: Jesus, que queres que eu faça? E ele segue até Ananias,
Depois de 3 dias, vai, Ananias, vai lá através de um sonho, vai na rua tal, rua da direita que tem lá no Evangelho, está lá o vaso escolhido, que eu escolhi para ser o divulgador. Então ele depois segue, estuda e segue com coragem. Essa é uma parte de despertar cristão, traumática, mas que nos traz ensinamento. A outra, através de um vazio existencial, que essa é muito comum hoje em dia. Eu era tão feliz antes, mas agora estou tão entristecido. E vem um desânimo batendo. Qual é o outro exemplo do Evangelho? Eu estou trazendo exemplo do Evangelho, de despertar cristão, agora no caso de vazio existencial. Teve alguém com vazio existencial no Evangelho, que foi uma grande seguidora de Jesus? Já dei a dica de uma, né? Maria Madalena. Maria de Magdala. Por isso que eu falei, não tem uma forma X de despertar, é de cada um. Mas tem alguns, a gente pode aprender nesses grandes nomes, a forma como eles despertaram. Madalena, bonita, né? Na época, morava em Magdala, querida por muitos homens, vendia seu próprio corpo para poder ter não só os prazeres, mas os bens, os prazeres materiais. Mas aquilo não preencheu a alma. E nessa leitura a gente já vê, ter bem material é legal, mas não preenche você completamente. Onde está meu foco de vida? É preciso ver a situação onde eu estou, a cada hora, a cada instante. Então Maria Madalena, ao longo dos tempos, foi se esvaziando o seu sentimento. Aquilo já não a preenchia mais. O vazio começou a tomar conta, a inutilizar ela, como inutiliza muitos hoje em dia. Isso é muito perigoso, o vazio, porque qual é o índice de suicídio de hoje? Altíssimos, não é? Mas graças a Deus, uma das histórias desse livro é no século XIX, não lembro o nome da pessoa, mas que ia se jogar e encontrou esse livrinho, o Livro dos Espíritos, e nesse livro tinha escrito na ponte: este livro salvou minha vida. E ele começou depois a ler o outro que se joga, leu, procurou Kardec, e embaixo disso também pegou, encontrou Kardec depois, salvou a minha também. Isso é fantástico. Mas vamos ver o movimento de Maria de Magdala, porque eu sei que aquele que passa na depressão é difícil dar o primeiro passo, né? Eu tive na família casos de depressão também, de parentes, como é difícil. Mas é um meio, às vezes, por despertar também. Maria de Magdala começou a ouvir falar desse Nazareno que fazia milagres, que curava as pessoas, e foi atrás dele. E o primeiro bálsamo dela, que foi aliviado, foi o seu coração quando escutou Jesus falar pela primeira vez. Ela era uma mulher bonita, reconhecida, famosa na cidade, foi escondida. Isso está no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo, do Espírito Amélia Rodrigues. Vai toda escondidinha ali, mas vai em busca dele. Ok, se às vezes uma pessoa depressiva diz: eu não quero saber a parte religiosa, mas vá em busca daquilo que há de bom no seu coração. Vá. Mas não tem nada no meu coração? Tem sim. Ninguém nasceu para ficar triste, não. Ninguém nasceu para ser mal também, não. Certa vez no meu consultório entra uma paciente, lembrei-me agora da parte depressiva, a parte bem específica, né, de olho e tudo, mas já entra ela toda curvada, sem olhar direito, e eu vi ali aquela tristeza na alma. Poxa, avaliei a parte oftalmológica, ok, mas resolvi estender um pouco mais, escutar. E ela vem, não gostava de falar muito. Eu falei: mas você, por que você está assim?
Aí começou a falar dos problemas. Eu já sou depressiva há uns 3 anos, meus filhos me abandonaram, eu não tenho mais razão para viver nem nada. Aí me veio o estalo, falei, poxa, aprendendo com o Evangelho. Me diz uma coisa, o que a senhora gosta? Posso fazer uma pergunta? O que a senhora gosta? Eu gosto de algum, não gosto de nada, gosta. Não tem nada, sei lá, pintar, o esporte que você fazia. Vai, sei lá, correr na praça, ver o mar. Ah, doutor, eu adoro cinema. Cinema, bom, que bom, ótimo, como Deus é bom, a gente está no shopping, tá vendo? O shopping já tem um cinema aqui. Por que a senhora não vai para o cinema? Eu não consigo mais nem ir para o cinema, vá. Peguei, dei uma coisinha para ela, toma aqui o ingresso, nada demais. Ela foi, resgatou aquilo que era bom no seu coração. Fico agradecida. Maria de Magdala, gente, foi atrás de resgatar o seu coração. Esse é o recado que a gente dá, que eles dão. Resgate, está numa tristeza, o que está faltando? Eu lembro de Rossano Klinge, quando fala, eu conversa com ele, ele dizia, como é bom aquela tapioca, com uma conversa, final da tarde, um café com os amigos da família. A coisa simples é muito boa. O prazer com a tapioquinha dá, não é? Às vezes a gente se esquece das coisas simples. A gente pode ser feliz com as coisas simples. Eu falei, é verdade, você. Então, ela foi resgatar Maria de Magdala. Foi atrás dele. Como nós devemos ir atrás do Mestre, a todo instante, a toda hora. Mas não basta apenas ir atrás. Uma das cenas de Maria de Magdala, qual é? É quando ela adentra na casa do fariseu Simão para poder lavar os pés, beijar os pés de Jesus, agradecer a Jesus. Levou até um óleo para poder ungir, né? Aquilo foi Maria de Madalena que fez. Então ela quebra aquela porta, vem adentro, ela se mostra realmente, eu quero mudar. Porque no meio da festa daqueles fariseus, inclusive o fariseu Simão a utilizava, porque ele diz, se esse fosse mestre, reconheceria bem quem é essa mulher aí. Ainda pisa nela. Ele diz, Simão, um certo devedor, tinha 2 devedores, um certo fazendeiro tinha 2 devedores, um deles devia 50 denários, o outro 500, perdoou aos 2. Qual deles o amou mais? Aos 2. Ao que perdoou mais, julgaste bem. Vê esta mulher, ele diz, começa, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, e vai. Ela rega com suas lágrimas, enxuga com os cabelos, ela beija meus pés, ela unge meus pés com unguento. O recado de Maria Madalena é aí. Quando ela rompe aquela porta para se mostrar para aqueles homens, ela se mostra como agora renovada e cristã. Porque às vezes a gente é cristão só dentro aqui, ou tem medo de se revelar lá fora, não é? Não, tenho medo e tal. E eu lembrei de Jesus quando ele diz, não tem como servir a Deus ou a Mamon. Não tem. Não tem como servir a Deus ou a Mamon. Uma vez uma paciente, ou então, não foi uma paciente, uma pessoa chegou de fora, todo cuidado, sussurrando, você é espírita, é? Eu sou espírita, sim, sou. Beleza, sou ontem para dizer. Beleza. Respeito tudo. Entendeu? Não tenhamos medo de exercer realmente a nossa tarefa cristã em qualquer religião que seja. Então ela vai, os recados do despertar de Maria, no vazio, vai em busca do coração, da coisa boa dela. 2, não tem medo de se mostrar depois. Porque a gente, pessoal, carrega uma penca de coisa no passado, por isso que é difícil mudar.
Tem umas trocentas reencarnações atrás da gente jogando pedra na cruz. Pode ter certeza. Sabe aquela coisa, a cozinha toda suja? Tem que limpar agora. Não é só com paninho, não. Nós vamos limpando tudo junto, certo? Mas é um tipo de despertar cristão. Está no vazio, procura o que há de bom no seu coração. Claro, na depressão, sempre o tratamento médico é importante, psicológico, psiquiátrico e religioso também. Porque a ciência já mostra que o acompanhamento religioso das preces e tudo é importante no que o paciente quiser. É uma força enorme que traz para dentro. Ela soergueu-se. Ela começou depois, Maria de Magdala, a cuidar dos leprosos. Jesus, deixa eu te seguir. Deixa eu fazer tudo. Calma, não é o momento ainda. Talvez fosse uma prova para ela, né? E ela começou a cuidar dos leprosos, até que chegou ao ponto de, quando identificou a mancha de Hansen, aquela manchinha vermelha, que não sentia mais dores na picada, em vez de se revoltar, ela diz, agora eu sou igual a vocês. Isso é fantástico. Não se revolta. Ela olha para aqueles e diz, eu sou agora junto de vocês. Mas ao desencarnar, o primeiro que vem a buscar é Ele. E o primeiro que aparece, a primeira que vê Jesus após o seu desencarne, é ela. Pelo esforço de superar os vazios do coração, que é grande, gente. Está aí a humanidade toda. Por isso que é importante qualquer coisa que você faça para aliviar seu coração. Você é filho de Deus. Está lá no Antigo Testamento, sabe, os cabelos contados do Pai, todos os cabelos. Imagina o nome. Não tenho dúvida que não só sabe o nome de cada um de vocês, mas sabe os talentos que vocês podem multiplicar a cada instante. Mas é um tipo de despertar que acontece a cada um. Existe o terceiro tipo, ao meu ver, de despertar, que esse é mais light. Esse é pelo amor. Esse a pessoa às vezes não passou por um trauma, está bem de vida, pegou o livro ali dos Espíritos, achei, parece que eu já sei, né? Acho que eu vou para essa aqui. No meu caso particular, não foi pela dor. Acho que eles falaram, se der uma dor para esse peste aqui, não vai aguentar nada, entendeu? Vai uma forma mais light. Lembro quando eu nasci numa família católica, apostólica, romana, né? O meu irmão quase foi padre, entendeu? Nascemos indo para a igreja, maravilha. Toda a vida, a parte desde pequenininho, que me tocava mais era o Evangelho. E eu sempre digo que o Evangelho tem resposta para tudo, é atual e moderníssimo para a situação que você passa. Tudo tem no Evangelho ali, tudo. Só que eu fui descobrindo, depois que eu li em Campinas, em 2004, sobre a realidade, as explicações que vinham, e pela razão, eu comecei a adentrar na doutrina. Sem brigas em família, de nada. Não, somos, super unidos hoje ainda. A gente conversa, eu com meu irmão. Isso é muito bom. Mas um outro exemplo de despertar na forma amorosa teve também no Evangelho. Quem foi? Quem arrisca? Já vi que a turma estuda aqui, né? Se eu falar de Lucas, Lucas, médico, nascido em Antioquia, formou-se na faculdade de Alexandria, notável médico na época. A gente, quando eu escrevi o livro Evangelho de um Médico, Lucas, a gente comecei a botar as curas ali. É claro, a gente vai aprofundando cada vez mais nas pesquisas sobre quem foi Lucas realmente. Nós falamos de Saulo, que foi na parte traumática, Maria Madalena, que foi na parte de vazio, que pode ser cada um de nós. E eu acho que cada um de nós, às vezes, tem um pouco sempre de Maria Madalena, né, que bate, às vezes, aquela tristeza, aquela coisa. Mas Lucas foi um despertar de amor. Ele
foi muito amigo de quem? Paulo de Tarso, e Paulo apresenta Jesus a Lucas. Quando ele era jovem, teve suas decepções na vida, que até mesmo levaram a duvidar do pai, por isso que ele resolveu ir ser médico, para poder duelar. Se quiseres levar alguém bom, eu vou tratar dessa pessoa e tentar salvá-la. Ele cresce um pouco com esse tormento, mas lá na frente, talvez numa cidade ou dentro de um daqueles navios, conhece Paulo de Tarso e mostra Jesus. Lucas, a vida continua, Lucas. E ele, através do coração tocado, talvez pela razão também do entendimento e a compreensão dessa angústia, começa a ir atrás e escrever sobre o Mestre. Mas Lucas não se transforma apóstolo apenas porque estava escrevendo, não, porque ele fazia. Se a gente for pesquisar a história dele, era um médico notável, tinha um magnetismo enorme. Pedro tinha um magnetismo. Imagina Lucas com o conhecimento médico que tinha, com amor. Quando junta o conhecimento, não tenho dúvida, Jesus curava aqueles cegos porque ele sabia toda a parte fisiológica do olho ali atrás. Se o governador do mundo construiu, do planeta, todas as leis, então é claro que o conhecimento dele ajudava. Só que uma coisa interessante acontecia, porque Lucas às vezes curava, mas não se dedicava a si a cura. Ele dizia, se foi um diagnóstico errado, não era essa doença tão grave. Mas enfim, ele vai atrás. Ele conheceu Cristo através de Paulo, mas foi atrás. Hoje a gente consegue ter informações do Evangelho em 1 segundo. Só pegar o celular, botar o Google, passagem do bom samaritano, parábola do semeador, rapidinho está na sua mão. Naquela época, meus caros, Lucas andava quilômetros para poder escrever sobre Jesus. Foi até onde Maria morava, em Éfesos. Nada melhor do que conhecer sobre a sua própria, sobre o Cristo. Quem melhor para falar do que a própria mãe, para falar do seu pimpolho? Tanto é que é o evangelista que melhor descreve o nascimento de Jesus. Claro que foi sua mãe que falou. Mas esse despertar amoroso, ele continua. E aí, por conta do tempo já vou encerrar. Mas é importante a gente trazer o que tem a mais para a gente poder aprender nessa parte do despertar. O que é preciso para você despertar? E aqui eu quis trazer uma passagem que talvez na época a ciência não tinha como curar, mas esses que eu vou citar agora não desistiram da sua vida. Como às vezes alguém pode estar passando por uma situação agora que não pode mudar, ou então se acha impossível de cura, alguma coisa, ou de transformação, mas que não desista também de poder seguir. Quando a gente vai ver sobre os 10 leprosos, que está no Evangelho de Lucas, que a gente começa a perceber a mensagem que tem atrás dos 10 leprosos. Porque quando você tinha lepra naquela época, você perdia a condição de ser humano. Você primeiro ganhava um chacoalho, tipo de boi mesmo, porque aonde você chegasse era para avisar que você estava chegando, para as pessoas se afastarem. Direito a atendimento médico, de jeito nenhum. Então a ciência parou aí toda, a parte médica. Você era destinado para morar no Vale dos Leprosos. Imagine você longe dos seus familiares, com saudade dos seus filhos, avós, meu pai. Não diga nem isso, Luz, não aguento ficar um mês longe. Mas você era colocado. Essas pessoas não tinham mais o que ter na vida. Mas Lucas vem nos ensinar quando ele escreve lá. E é isso que traz no Evangelho de um Médico, Lucas, que de princípio foram só as curas que veio a ideia de colocar. Coloquei todas as curas lá. Mas ficou tão bom o negócio que tem mais lá algumas parábolas, tem outras passagens que só tem em Lucas.
Naquele tempo, Jesus ia para Jerusalém e resolveu passar ali pela Galiléia, por Samaria. E ele encontra esse vale dos leprosos lá, e os 10 estavam lá. Ciência já não adiantava. Pode ser um problema nosso. A ciência não vai resolver esse meu problema, Lúcio. Era o mesmo que eles estavam passando lá. Mas quando ouvem aqueles passos, aquela comitiva passar, reconhece que é Jesus. E a primeira frase que os 10 leprosos lançam, sabem qual é? Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse primeiro movimento, às vezes eles poderiam dizer: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? Senhor, Senhor, por que está tão pesado? Senhor, Senhor, por que tu é tão injusto e está fazendo isso com a gente? Eles poderiam dizer isso? Poderiam ter dito isso. Mas eles dizem: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Naquele instante, Jesus para e pede para eles virem. Ele faz a cura naquele instante. Muitas das curas do Cristo foram no mesmo instante. O cego de Jericó, o paralítico que desceu pelo telhado, não foi? Mas os 10 leprosos não foi na mesma hora. Ele diz: vai, dirige-se ao caminho e segue. Quando os 10 leprosos vão pelo caminho, notam que estavam sendo curados. É preciso cair na estrada. Se hoje eu não tenho uma lepra por fora, eu posso ter a minha por dentro. Mas é preciso eu cair na estrada da vida, do bem, para poder, nesse movimento de caminhar, ser curado, meus caros. Eles iam em direção realmente lá para se mostrar aos doutores. Não foi na mesma hora. Às vezes a gente está com a nossa leprinha, né? Faça por mim, Jesus, aqui agora. Você está com a sua lepra, a mazela por dentro. Cai no caminho. Segue. Ele nos disse: aquele que quiser seguir-me, não olhe para trás, tome sua cruz e siga-me. Sem dúvida, se aqueles leprosos ficassem parados, não iam ser curados. Como nós, água parada forma lodo. Jesus queria mostrar ali o quanto eles eram capazes. Eles foram seguindo. Então, se você está nas mazelas, a melhor forma de tirá-las é trabalhando no bem, no caminho que te cabe. Dos 10, um volta, os 9 seguem. Mas é tão interessante esse movimento, porque dos 9 foram curados os 9. Está lá no Evangelho, os 9 foram limpos, não curados. E quando o único volta, ele diz: onde estão os outros 9 que foram limpos? Por que é importante esse caminho de volta ao Cristo? Muitos dos homens estão indo no caminho apenas em direção aos homens. Mas é preciso fazer mesmo caminho, sentidos opostos. Talvez a mesma estrada dos 10, 9 em sentido aos homens, 1 em sentido a Jesus. Foi o único que foi curado. O único. E Jesus não pede para ele vir agradecer para você ser bajulado, não. Para, olha, venha porque eu quero ser ostentado. De jeito nenhum. É tão interessante a forma como esse se voltou sozinho na estrada. Vocês viram no Evangelho de Lucas como está? Ele vem andando e glorificando a Deus, agradecendo. E quando chega perto do mestre, cai, tomba, bota a cara no chão e agradece. Obrigado, mestre. De forma humilde. Jesus não queria ser bajulado, ele apenas pedia: você me reconheceu como amigo. Você me reconhece como teu amigo. É isso que ele pede de cada um de nós. É o espírito mais simples do mundo e o maior governador, o único governador do planeta. É o espírito mais simples e mais belo.
Isso é que ele pedia. Aquele que reconhece é curado, sem dúvida. Porque ele mesmo já disse: não tem como ascender ao Pai se não for através de mim. Mesmo caminho, sentidos opostos. 9 foram em direção aos homens, 1 apenas em direção a Jesus. Dessa forma podemos curar todas as nossas mazelas, meus caros, cada vez mais, um ajudando aos outros. Queria desejar boa sorte, muita paz e uma boa fé leal para todos aqui. Que Deus os abençoe.